Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Estou ao vivo, Ricardo, tudo bom? Tem que arrumar isso aqui no calendário. Bem, hoje é dia 10 de junho de 2026. De nada, Ricardo. Bom, vamos lá. Aqui está o livro. Plantas, outros seres, artrópodes, imaginários, vestiários, mecas imaginários. Página 243. Mas isso aqui é mais tardio. Eu quero comentar uma coisa com vocês. Olha, tem um caderno aqui, uma agenda. Legal. Uma agenda antiga. Não, vai ser bom escrever nisso daqui. Então vamos escrever aqui. Ó. Boa noite, Leia. Tudo bem? Tudo bem? Eu tinha falado antes sobre aliens, os xenomorfos. E nós estávamos falando sobre esse carinha ontem. Aqui, ó. Aí eu mostrei uns desenhos meus e mostrei o motivo que a gente está aprendendo a desenhar várias coisas. Então, eu falei sobre Duna, de Jodorowsky. Isto foi anterior a Star Wars. E esta história é relevante também no Star Wars, porque muitos elementos de Duna também entraram no SW, em Star Wars. Também houve influência. Tem um documentário sobre essa história que eu vou contar para vocês. Depois vocês procuram. É um documentário daqueles difíceis de encontrar, não vai estar fácil, é antigo e coisa assim. E é importante isso, né? Mas, ó, quem está neste documentário é um carinha chamado Moebius. Por isso, deixa eu colocar aqui o Chrome. Policial não. Chrome. ABC. Contatos. Ué? Será que eu vou procurar no Google mesmo? Sei lá. Aqui, ó. Chrome. Estava cego. Aí tá. E aqui nós vamos colocar o nome de Jodorowsky e o nome de documentário. Duna, documentário. Eu aconselharia vocês a lerem esse documentário aqui. Porque vocês vão ver um filme acontecendo antes de acontecer. Ok? Todas as ilustrações feitas, desenhos. Tem um álbum também sobre isso daí. E formou algumas histórias em quadrinhos que eram o Inca o Negro, o Inca o Luminoso e o que há lá embaixo. Por isso eu quero que vocês procurem pelo Inca Negro. E isso é bem importante para o desenvolvimento de vocês como concept artistas. Inca o Luminoso e o que há lá embaixo. E são quadrinhos de um sujeito, que é o Jodorowsky, ilustrado por Moebius. Eu já falei do Moebius e vou falar mais vezes dele, ok? É isso aí. Então, se eu colocar em imagem aqui, então, depois o documentário que vocês vão buscar é Duna, de Jodorowsky. Para entenderem o princípio do concept art moderno. Imagens. Deixa eu colocar uma outra palavra aqui. Storyboard. Ele fez um camalhaço de quadros e cenas do filme. Então o filme estava completo naquele livro enorme, feito muito rápido por Moebius. História. E esse livro foi visto por muita gente que vocês conhecem, como James Cameron, como Steven Spielberg, George Lucas, entre muitos outros nomes. Pesquisar. Deixa eu ver se aparece um esboço. Aqui, ó. A criação de personagem. Lembra da nossa aula de moda? E qual era o sentido de estudo de moda se a gente vai fazer desenhos bonitos? Oi, Nick Arte, tudo bem?
Não, a gente não está fazendo concept art para fazer desenhos bonitos. A gente está fazendo concept art para criar. Isso daqui, ó, foi criado para um filme que não aconteceu, mas que revolucionou o cinema, que é o Duna, de Jodorowsky. Eu quero que vocês procurem isso daqui e vejam um documentário. Vocês vão ficar de boca aberta. Certo? Então, a Antônia Maria está falando comigo, mas eu não vou poder olhar agora, né? Eu olho depois, vamos ver. E parece que é importante, é uma aluna minha. Vamos ver mais aqui, ó. Volta. Ó. Acho que foi posteriormente colorido, não sei se foi colorido pelo direto, era em preto e branco, mas está colorido aqui. Ó, a cena desse mosquito com duas pernas humanas. Aí se descobre que tem uma parte mecânica. Aí tem um veículo que desce e começa a caminhar no pântano. Aí você vê uma espécie de cidade futurista. Aí se aproxima, você vê um monte dourado. E aqui está escrito Museu do Homem. Então na cena você vê alguém apertando o botão, mas não vê quem. E entra no tubo. Isso daqui é um storyboard. Mas eu acredito que estava assim, ó. Ele desenhava rápido, mas não dava tempo de colorir. É desse jeito, ó. O texto embaixo e ele fazendo a ilustração. E fazendo os conceitos. Tá. Por que estou falando isso? Porque a nossa história hoje é Star Wars. E isso daqui foi visto por muita gente. Porque o Jodorowsky fez o roteiro, procurou mentes fantásticas, entre ele o Moebius, entre ele o H.R. Giger, que a gente viu antes, e vários músicos e atores, e ele estava pronto o script e ele foi para Hollywood, e lá ele foi batendo de porta em porta para ver se alguém comprava o roteiro dele. E é isso aí, né, Nick? Mas todas as pessoas que viram, todos os produtores amaram o roteiro, os detalhes, a construção, a escolha das pessoas. Gostaram demais. Ó, essa do olho aqui, que vê o reflexo, essas cenas. Eles acharam maravilhoso isso. Eles viram que as roupas estavam desenhadas. Então, muita gente se interessou. E era legal porque muita gente se interessou, porque antes tinha surgido um outro filme chamado 2001, que foi um fracasso de bilheteria, mas que fixou o renascimento da ficção científica, o 2001. Só que isso daqui era mais uma ação e aventura. E ele foi atrás do diretor técnico em 2001, mas achou que era técnico demais, ele precisava de uma mente mais livre. Bom, ok. Nessa época, o George Lucas era jovem, acabou de sair da faculdade, tinha feito umas curtas, e ele fez uma história de ficção científica chamado TX 1980, sei lá, Tex alguma coisa, TX alguma coisa. É um filme muito bom. E ele queria fazer Star Wars. E ele também estava com um roteiro gigante, desse tamanho, calhamaço. Desculpe, Duna não deu certo porque Jodorowsky só vendia o roteiro se ele fosse o diretor. As pessoas amavam a direção dele, mas achavam ele maluco demais para financiar com milhões alguém tão doido. Então o roteiro era bom demais, mas ninguém queria financiar. E o George Lucas pegou essa chamada. George Lucas era um jovem que não era doido. Tinha saído das escolas de cinema lá dos Estados Unidos. Legal. E ele estava com o roteiro do Star Wars. Aí ele viu o roteiro do Jodorowsky, ele achou lindo. Ele adaptou e colocou. Era uma coisa gigante mesmo, que ele escreveu a vida toda. Ele leu Perry Rodan, colocou coisa de Perry Rodan. Ele leu Isaac Asimov, colocou coisa de Isaac Asimov. Ele leu os quadrinhos ele viu as séries do Buck Rogers e colocou no roteiro. Oi, Advinte, tudo bem? Então, a Star Wars era uma salada de cópias de coisas, mas não tinha visual. E quando ele viu que ele não estava conseguindo vender a ideia dele, porque ele explicava e ninguém entendia, o que ele fez? Concept Art, Star Wars 4. Ele contratou um desenhista. E esses desenhistas fizeram as artes. É o 4, tá? Não é esse daqui não é, tá? É 4. Concept Art. Concept Art e Sketch. Já mostro. Aqui, Sketch. Agora sim. Então, quando ele falava do Soldado Branco, agora tinha um visual para ver como era. Olha aqui.
frontal, lateral, posterior, vista 3/4, vista lateral. Então, volta. Olha o Darth Vader no concept art. Aí, com esse visual, ele conseguia vender. Olha o veículo original lá dos Bantas. Então ele conseguia vender a ideia dos personagens. É essa a ideia. Então vocês têm o concept. Entenda que concept art é design. Design. Certo? É isso. Oi, Rafael XL. Estamos vendo Star Wars. Aliens e Star Wars, certo? É isso daí. E o Yoda não tinha aparecido ainda, mas eu acho que já tinha sido desenhado. A ideia é que ele tinha a história toda, mas ele tinha que resumir, ele tinha que cortar algumas coisas. Mas ele tinha já a história toda. Ó, o R2-D2. Olha o esboço da criação do R2-D2. Olha a evolução. Pintado, riscado aqui, ó. Isso daqui era riscado por quê? É para ver como que fica em preto, para ver o visual dele se funciona. Essa é a ideia. Ó, passado a limpo. O princípio do robozinho. Tá, o concept art, o design. Então é design, vamos chamar de design de fantasia. Fantasia entre aspas, você tem concept art para a realidade também. Você pode ter concept art para fazer dinossauros. Para fazer samurais. Vocês fazem a roupa do real. Ou... Rafael, tem que ver, mas ver e entender o motivo e como é criado. A Star Wars não é ficção científica, é fantasia. É fantasia ambientada no espaço. Ah, sim. É isso que é Star Wars. É fantasia ambientada no espaço. E como é uma fantasia, era feito para crianças. Então, essa é a ideia. Feito para crianças. Aí, olha, Jodorowsky, Moebius. Vamos ver isto? Veja, Moebius. Para quem Moebius trabalhou no cinema? Que eu não vou falar de Blade Runner, mas... Olha, essa arte do Moebius, o cara era muito maluco, ele era lindo. Eu não sei se eu já falei dele ou vou falar futuramente, mas acho que eu vou falar dele ainda. A pergunta é, para quem que Moebius trabalhou no cinema? Olha, tem o modo IA, e o modo IA é muito legal. Alien, Oitavo Passageiro. Ele fez o projeto Duna, que eu falei, de 1970, que produziu mais de 3.000 desenhos, storyboards, conceitos de personagem, ao lado de nomes como Salvador Dalí e H.R. Giger. Salvador Dalí foi chamado, mas não me parece que ele desenhou. O que ele ia fazer era atuar. Esse é uma atuação de segundos, assim, ia ganhar uma fortuna. Alf Megarit foi genial. Com certeza, Nick. Nossa, aí é de derrubar. Ó, no Luc Besson, The Long Tomorrow, Quinto Elemento, Steven Lisberg, Tron, Odisseia Eletrônica, O Segredo do Abismo e Willow, Na Terra da Fantasia. Além disso, seu estilo influenciaram obras como Blade Runner e a animação de Hayao Miyazaki. As HQs deles viraram filmes ou que funcionou com o cineasta Alexandre Jodorowsky nos quadrinhos após o fracasso de Duna. Tá. Deixa eu mostrar esse nome que o Nick Art falou. Aqui, vamos escrever aqui direto. Ó. Aqui. Imagens. E a gente volta a Star Wars. Então, entendem? Ó. Moebius se une ao Jodorowsky, na verdade, Jodorowsky se uniu ao Moebius, faz uma jornada por Hollywood. Pessoas como George Lucas, Spielberg, James Cameron e muitos outros conhecem o trabalho dele. E isso influencia um monte de histórias, muda o cinema com um filme que não aconteceu.
E todos os nomes que participaram da criação do projeto, eles vão ser chamados para outras coisas. Então, olha as ilustrações dele, Ralph McQueen. Olha os projetos dos soldados brancos. Obrigado pela ajuda. Eu tinha esquecido o nome dele e eu lembrava dos esboços. Quando você falou, eu lembrei na hora e eu coloquei aqui. Fantasia, Rafael XL. Star Wars está no ramo da fantasia. E até o George Lucas concorda com isso. Não é ficção científica. Ficção científica, você trabalha com ciência. Ciência. O que Star Wars faz usa ciência como pano de fundo. Por exemplo, já viu falar do hiperespaço? Hiperespaço tem a ver com física, e tem a ver com Einstein, e tem a ver com um estudo. Foi escrito, acho que foi em 1939. Então, a primeira vez que apareceu na ficção científica foi com Isaac Asimov. Acho que é 2 A's. Isaac Asimov, num livro chamado... como que era o nome do livro? Fundação. Depois ele faz Fundação 2, Fundação 3, Fundação 4. Eu reli recentemente. Ano passado. Foi mesmo. Então, esse é o elemento do hiperespaço. George Lucas usa para dar os saltos espaciais. Mas já estava sendo usado no cinema essa ideia. Por exemplo, tinha a dobra espacial, que era um elemento físico, usado por Star Trek, dobra espacial. Então tinha o Warp 1, o Warp 2, que era de 1960 e pouco, a dobra espacial, que era tipo um salto no hiperespaço. Que o espaço daí se dobra, aí você pega um resumo para um caminho mais curto. Isso é ficção científica. E isso já estava no cinema, estava fácil. De resto, o que você vê? Inteligência artificial é uma coisa legal também. Vê aliens humanizados, e é disso que eu quero falar. Vamos lá. Os aliens de Star Wars. Os aliens de Star Wars estão mais para bichinhos e animais falantes. Se vocês pensarem bem, eles são tipo sapo, perereca, salamandra. Alguns parecem aliens, alienígena que as pessoas viram. Ratos. Olha esse daqui. Parece uma lagosta. Então, esses aliens estão mais para um formato que se aproxima de bichos. Humanos. Eles não têm aquela visão de uma coisa realmente alienígena. São tudo palpáveis. Insetos, castores. Uma tromba de elefante. Boa noite, Ana Pintura. Claro que esses aliens estavam muito melhores que os aliens do Star Trek. No Star Trek, eles só mudavam alguma coisa na pessoa. Eram humanos azuis, humanos com orelhas. Às vezes lembravam de ficção científica e faziam um alien em forma de rocha, dizendo que o sangue era silício, mercúrio, sei lá. Porque nem todos os alienígenas são baseados em carbono. Às vezes colocavam em forma de energia, de fumaça. Então, eles variavam algumas coisas. E isto é importante, então. Por isso, olha, quando a gente trabalha, nós vemos na série Star Trek e na Star Wars, na Star Trek às vezes não, espera aí, Star Trek não, no Star Wars, eles são bichos, pulgas, elementos diferentes. Normalmente são bípedes. E tem 2 braços. Às vezes varia a quantidade de dedos. Certo? Então, é isso. Essa que é a ideia. Olha, em formato humano, com pequenas variações, igual no... Oi, Molina, tudo bem? Bacana. Então, olha, é isso que eu estou dizendo. Nós temos, então, alienígena. O que é? É um ser que nasceu num outro planeta. E na galáxia, muito distante, há muito tempo. E isso é bacana. Essa é uma brincadeira do George Lucas. É uma malandragem. Numa galáxia muito distante. Distante da onde?
É a Via Láctea? Distante de quem? Há muito tempo. Mas há muito tempo no futuro ou no passado? Não fala. E esse jogo em aberto, eles podem ser os nossos antepassados, como eles podem ser no futuro, ou podem ser seres semelhantes a nós numa galáxia muito distante. Fantasia. Vocês não têm data nem lugar. E essa galáxia deles, todos os planetas têm um biossistema único. O planeta Tatooine, ele é um planeta de deserto. O planeta Alderaan é uma colônia de férias com vegetação e cidades. O Alderaan não, a Leia Organa não é do Alderaan. É do Alderaan, isso. O planeta, aquele planeta que é um monte de cidades, é um monte de cidades. Não tem Polo Sul, não tem Polo Norte, não tem Equador, não tem zona tropical, não tem região desabitada ou habitada. Todos eles é como se estivesse viajando para um país. Então é uma fantasia, e agora que a gente chama de fantasia, em que você está viajando pelo mundo. Aí você vai para a África, depois você vai para a Europa, depois você vai para a União Soviética, depois você vai para Nova York, depois você vai de avião. Basicamente é isto. Ou de navio. Isto não tem nada a ver com ficção científica. É de pano de fundo. Assim como no Star Wars você tem faroeste. Vamos ver um alienígena que é um coreliano. Ó, Han Solo, o coreliano. Então, ele é um alienígena coreliano. Ó, ele tem arma, ele saca a arma, ele saiu do faroeste. Marcelo Carvalho tem toda a razão. Homens de Preto têm mais essa pegada de tentar pensar seres completamente diferentes de seres animais ou humanos, porque são alienígenas. Exato, é isso que eu estou chamando a atenção, Nick, né? Eles faziam inspirações de animais, mitos, ficção científica e mito. A gente vai voltar no Star Wars, quando chegar em roteiro. Porque Star Wars é muito baseada na jornada do herói. Mas é só uma chamada para o futuro da nossa aula, tá? E os planetas também. Então, tem isso, ó. A jornada do herói vai ser no futuro. Que a gente vai falar o mestre Yoda, qual é a intenção dele, entre outras coisas. Beleza. Han Solo, faroeste. Cavaleiros Jedi é uma mistura de samurais com a ordem dos Cavaleiros não. A ordem dos... Gente, como que é o nome daqueles religiosos que viajavam? Jesuítas. Ó, a minha observação é historicamente precisa. Capta essencialmente a criação dos Cavaleiros Jedi. A Ordem Jedi é uma construção rica que mistura o ascetismo religioso com a maestria marcial. Ao lado do samurai, George Lucas baseou-se fortemente no Bushido, o código de honra dos samurais dos filmes de Akira Kurosawa, que o katana vira um sabre de luz, com foco na disciplina, devoção, código moral. E o próprio termo Jedi vem da palavra japonesa Jadei Geki, dramas da época sobre samurais. E o lado jesuíta e monástico, os Jedi também funcionam como uma ordem religiosa e monástica, lembrando muito também, eu falar do Cavaleiros Templários, mas eu esqueci da palavra templários, ou jesuítas. Eles são monges guerreiros e não têm laços familiares, vivem de celibato sob votos de não apego, respondem a conselho central e operam como diplomatas e acadêmicos e pacificadores. Aí, lembrando que os Cavaleiros Templários eram chamados de padres. E aquela fantasia de que eles iam voltar para sua amada não existia na real. Porque eles tinham um voto de celibato, porque eles eram santos. E eles precisavam ser santos para pegar a espada e libertar a Terra Santa. E é esta a ideia. Então tá, gente. Deixa eu ver que horas são. 20h33. Eu queria colocar isso daí. Amanhã a gente vai partir um pouco mais para o desenho. Deixa eu ver que é a aula da manhã.
Vai ser a última aula de aliens. Então amanhã nós vamos ver aliens diferentes, que é o que eu mostrei lá no meu caderno, certo? Então a gente vai ver aliens, planetas. Eu vou ter que procurar isso daí para mostrar para você. Aliens Planet, que mostra um estudo completamente diferente sobre aliens. Deixa eu ver, não é Aliens Planet. Eu vou lembrar amanhã. Aliens Earth. Não, não é Aliens Earth. Aliens Earth é do... não é esse daqui. É esse daqui, ó. É da Discovery. Onde eles fazem um estudo que tenta usar muito mais a lógica da construção. Então, eles usam física. Já viu esse, né, Learte? Então, eles usam mais a física para criar os aliens. E fica uma coisa interessante. Então, vocês têm alguns seres um pouco mais diferentes, alados diferentes, de acordo com o planeta e os biosistemas. Com a direção de vários e vários concept artistas, tá? E a gente se arrisca a dizer algumas coisas. É isso. As aulas são curtas, porque são mais teóricas. Amanhã vai ser a última aula de outros seres. Então, depois de amanhã, nós vamos começar cenários com um ponto de fuga. Isto, Nick Art, bem isso que você falou. Mais lógica racional e a base da imaginação. Porque eu achei muito imaginativo o que eles fizeram. Eu achei. Eu achei sim. Esse meio se basearam uma coisa na Terra ou algo assim, mas eu achei bem criativo o que eles fizeram. Amanhã a gente vê. Até amanhã, então. Me segue, me curta e me compartilha. Hoje eu atrasei a subida, mas já está a live de ontem, já está no YouTube. Abraços! Obrigado a todos que participaram. Eu fui. Tchau, tchau, até todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. E eu acho que eu cliquei errado aqui. Eu tô aqui ainda, gente. Obrigado, Léa. Agora eu vou, peraí. Cliquei certo. Gente. Tô errando. Tentar de novo. Aí, agora eu peguei pra ver, porque eu não tava vendo. Aí, Ricardo, que bom. Bom, vai estar gravado isso aqui também, lá no YouTube.